Exercício número 1. Um laser de dióxido de carbono emite ondas eletromagnéticas senoidais que se propagam no vácuo no sentido negativo do eixo AX. O comprimento de onda é igual a 10,6 micrômetros. O campo E é paralelo ao eixo OZ e seu módulo máximo é igual a 1,5 megavolts por metro. Escreva as equações vetoriais para o campo E e para o campo de indução B, em função do tempo e da posição. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro exercício de ondas eletromagnéticas. Então, como vocês viram, o exercício diz que é uma onda eletromagnética, sabe? Ela se propaga na direção X, tá? Enunciado, né? Tá? E na direção, na verdade, na direção X, mas no sentido de X negativo, sabe? Bom, como ela se propaga no sentido de X negativo, eu já coloquei aqui a forma geral, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, e essas duas informações fazem com que a gente possa construir, tá certo? A fase da onda, né? Vamos lembrar que o argumento do seno aqui é chamado de fase da onda, né? Sabe? E foi também comentado por vocês na aula de teoria, que o campo elétrico e o campo de indução magnética, aqui da onda eletromagnética, eles oscilam, quer dizer, vibram, né? Tá certo? Sempre em fase. Então vocês podem observar, tá certo? Que os argumentos das funções são os mesmos, embora eles oscilem, tá certo? Como nós sabemos, em planos ortogonais. Então o desenho ali eu já vou explicar para vocês, tá certo? Como é que ele foi construído. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no enunciado. O enunciado diz que uma onda eletromagnética propaga-se na direção X, paralela ao eixo X, observem bem, né? Tá certo? E no sentido do X negativo. Portanto, é uma onda regressiva. Em ser uma onda regressiva, tá certo? Como nós já tínhamos visto, inclusive, as ondas mecânicas, né? Quando estudamos ondas mecânicas, aparece aqui o sinal positivo entre a coordenada X e a coordenada certo? Em ambos, né? Certo? São iguais. Perfeito? Aqui é a intensidade do campo elétrico, a intensidade do campo magnético, tá? E como que nós sabemos, tá certo? O plano no qual as ondas oscilam, tá certo? Ou seja, o campo elétrico e o campo magnético. Como que nós sabemos isso? Certo? Não é difícil. Aliás, esse daqui o exercício nos diz, né? Ele fala que o campo elétrico está vibrando, oscilando, tá certo? Paralelo ao eixo Z. Então, notem que eu fiz o desenho aqui, simbolicamente, né? Esse é um desenho típico que a gente faz a representação, tá certo? Do campo elétrico oscilando, então, paralelo ao eixo Z. Perfeito? Tá, vamos lembrar, né? Então, que a onda, o sentido da onda magnética é resultado, tá certo? Do produto vetorial entre o campo E, o vetor campo E e o vetor campo B, tá certo? Esse resultado, pessoal, na verdade, esse produto vetorial nada mais é do que a formulação matemática, tá certo? Do vetor de Point. O vetor de Point é aquele, tá certo? Responsável pela descrição da propagação da onda eletromagnética. Certo? Da energia, né? Nesse caso, a energia. Perfeito? Então, se nós usarmos a própria definição do vetor de Point, que é um produto vetorial entre esses dois campos, nós já temos a direção do C. Né? Então, vejam, para que haja, tá certo? Este resultado aqui, ou seja, que o C se propague para o sentido negativo do eixo X, né? Necessariamente o produto vetorial é entre E, B e X, certo? Ou se vocês quiserem, direto aqui, né? Produto vetorial entre K e J vai dar menos I, certo? Entre K e J, menos I, que é justamente o sentido da onda eletromagnética. Perfeito? Muito bem. O probleminha pede que a gente escreva essas duas equações. Então, como vocês veem, a partir da formulação geral delas, né? E em cima das informações do campo E e do campo C, eu pude desenhar, então, o campo magnético, e aí, para responder completamente o exercício, falta calcularmos o valor do número de onda e o valor da frequência angular. Perfeito?
Então aqui nós temos, sim, desculpem, e também a intensidade do campo B, né? Então vamos fazer essas continhas e com esses números a gente teria, certo? A formulação dos campos aí completamente, né, descritos. Então vamos começar pelo número de onda, tá certo? Como eu tenho aqui o comprimento de onda, vamos partir a partir da definição, né? Certo? O número de onda K, né, é 2π sobre o comprimento de onda. Perfeito? O comprimento de onda é dado, né? Eu tenho simplesmente 2π sobre aquele número que está ali, 10,6 vezes 10, né, a menos 6 metros. Então deixa eu já corrigir aqui, fazer uma coisa mais razoável, que é por 10,6 e aqui 10 a sexta, né? Certo? Já invertendo ali o expoente. Perfeito? Então eu já vou pegar o resultado numérico aqui, né, pessoal, que já fica mais fácil, que dá 0,59, então K é 0,59, né, vezes 10 a sexta, né, radianos por metro. Né? Esse é o nosso número de onda, perfeito? Em seguida, a gente calcula a frequência angular. Mas, para calcular, tá certo? Nós vamos usar uma propriedade fundamental aqui das ondas eletromagnéticas, que é a velocidade de propagação. Certo? Então eu sei que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, certo, é a razão, né, entre ômega, que é a frequência angular, sobre K. Certo? Isso é uma expressãozinha, inclusive, que nós já vimos usado antes em ondas mecânicas, só que lá nós temos a velocidade de propagação da onda. Nesse caso, essa velocidade, numa radiação eletromagnética, é constante. Bom, no vácuo. Estamos considerando que ela está se propagando no vácuo. Isso significa que o ômega é o produto, então, de C vezes K. Né? Numericamente, então o ômega vai ser o quê? C. Nós vamos considerar 10 oitavo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, vezes a constante K que nós acabamos de calcular. Né? Tá legal? Vezes 10 a sexta. Portanto, a frequência angular dá esse número aqui, né? 1,77 vezes 10 a 14 radianos por segundo. Deixa eu chamar a atenção de vocês um detalhezinho. Eu coloquei aqui radianos por metro, tá? Porque na verdade isso aqui é chamado de número angular de onda, né? Ou número de onda angular, tá? Que é um nome parecido com isso aqui, frequência angular. Né? Muitos livros, né, não trazem esse radiano aqui, pois só 1 sobre metro. Então, tudo bem, então, também. Tá? Não, isso daí, né, não é por isso que nós vamos brigar. Isso aqui vai ficar, né, entre amigos. Então não há problema nenhum em você considerar radianos por metro, ou, enfim. Tá bom? E finalmente, para completar aqui nosso exercício, falta a intensidade do campo B. Tá certo? Então vamos colocar aqui a intensidade, ou se vocês quiserem a amplitude, né, do campo B, intensidade do campo B. Legal? Então eu tenho que a intensidade do campo elétrico é a velocidade da luz vezes a intensidade do campo magnético. Né? Então, como consequência disso, a intensidade do campo magnético é E0 sobre C. Certo? O exercício nos diz que o E0 é 1,5 vezes 10 a sexta, 1,5 vezes 10 a sexta, volt por metro, dividido por 3 vezes 10 a oitava. Tá certo, moçada? Então, o nosso E0, né, chegamos à conclusão que é 5 vezes 10 a menos 3, 5 vezes 10 a menos 3, 10. Perfeito? Então é isso. Olha, com esse valor, nós podemos construir aqui as duas equações pedidas no exercício, certo? As funções de onda dos campos eletromagnéticos. Eles oscilam perpendicularmente entre si e se propagam na direção perpendicular entre eles. É por isso que essa direção é dada, então, pelo vetor de Porte.
Então tá aqui, né, gente? Tá aqui resolvido o exercício, um exercício, né, bastante tranquilo de ser feito. Né? O que é muito importante é vocês sempre prestarem atenção na construção desse gráfico aqui. Esse gráfico é a chave de todo o problema. Né? O resto é continho, assim, bastante simples. Tá legal? Então, tá feito aí o primeiro probleminha. Exercício número 2. Uma onda eletromagnética com comprimento de onda igual a 435 nanômetros se desloca no vácuo no sentido -z. O campo elétrico é paralelo ao eixo OX e possui amplitude de 2,70 vezes 10 a menos 3 volt por metro. Qual o valor? Item A, da frequência. Item B, da amplitude do campo magnético. Item C, escreva as equações vetoriais para o campo elétrico E e para o campo de indução magnética B. Bem, pessoal, nosso segundo exercício é muito parecido com o que foi feito anteriormente. Nesse caso, ele dá uma onda eletromagnética, né, que se propaga com um comprimento de onda de 435 nanômetros, sabe? Ele gera esse número aqui, né, 4,35 vezes 10 a menos 7 metros, e a intensidade do campo elétrico, sabe? É 2,70 vezes 10 a menos 3 volts por metro. O exercício fala que a onda eletromagnética se propaga no sentido de Z negativo, enquanto que o campo elétrico oscila, quer dizer, vibra, né? Certo? No sentido do eixo X positivo. Bom? Ou melhor dizendo, até ele diz, no sentido OX. Certo? Muito bem. Então, nesse exercício, ele pede a frequência, né? A frequência da onda eletromagnética, ele pede a amplitude do campo magnético e depois ele pede para que se escreva as equações do campo E e do campo de indução. Certo? Bem, eu resolvi nesse exercício mudar um pouquinho a ordem, tá certo? E começar pelo gráfico aqui, tá certo, né? Porque se nós fizermos bem a leitura do gráfico, pessoal, o resto do exercício é só 3 ou 4 continhas, bastante simples, né? Usando as definições que vocês já conhecem, certo? Muito bem, então, pegando aqui, eu fiz os eixos, né? X, Y e Z, né? Relembrando que o ordenamento dos eixos obedece à regra da mão direita, certo? X, Y, Z, sempre procurando fazer assim, para que vocês tenham, na hora de fazer o produto vetorial, tá certo? A direção correta, né, dos vetores resultantes, tá? Aqui vocês observem, eu desenhei aqui, tá certo? A onda eletromagnética simbolizada pela letra C, no caso da velocidade da luz, tá? A onda eletromagnética que, segundo o exercício, tá certo? Propaga-se no sentido de Z negativo, né? E também coloquei aqui o campo E, que o enunciado diz que ele, tá certo? Oscila paralelo ao eixo OX. Está aqui em azul, perfeito? Para onde deve apontar, né, o campo B aqui, tá certo? Ele deve apontar para uma direção tal que o produto vetorial gere, tá certo? Esse nosso vetor C aqui, bom? Então, como vocês podem ver, né, o produto vetorial EB vai dar o C aqui, olha, pela regra mão direita, EB gerando o C. Tá certo? Observe que se o meu B tivesse, se eu eventualmente tivesse colocado o meu B no sentido positivo do eixo Y, tá certo? Eu teria, aqui, né? Se eu tivesse no sentido positivo, EB, né, o C apareceria para cima. Tá certo, moçada? Então é bastante tranquilo, né? Se vocês treinarem bem isso daqui, aprenderem direitinho o resultado do produto vetorial, certamente fazer o restante do exercício é muito tranquilo, tá bem? Então vamos começar então, respondendo as perguntinhas aqui, certo? Ele pede a frequência, né? Então, muito bem, frequência F. Então vamos lembrar que a velocidade de propagação da onda, né, é dada pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência, certo? Então, a consequência disso é que a frequência, então, será a velocidade dividido pelo comprimento de onda.
basta substituirmos então 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, certo? A velocidade da radiação eletromagnética, dividido por lambda, que é 4,35, certo? Vezes 10 a menos 7. Portanto, nós temos a frequência, né? Deixa eu pegar aqui o resultado, de 6,9 vezes 10 a 14 Hz. Certo? Então essa é a frequência então, da onda eletromagnética. Né? O item B do exercício é a amplitude do campo magnético. Certo? Então, a amplitude B0. Legal? Também, né, como nós fizemos anteriormente, basta nós lembrarmos então que a amplitude E0 é o produto da velocidade da luz vezes B0. Né? Então, consequentemente, B0 é E0 dividido por C. Como ele deu o valor de E0, observem lá, né? Certo? Isso aqui é 2,70 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 vezes 10 a menos 8. Certo? Então, B0 é igual a 9 vezes 10 a menos 12. Tá certo? Então, 9 vezes 10 a menos 12, Tesla é a intensidade do campo magnético, né, formador, tá certo, da onda eletromagnética, tá bem? Muito bem. O que nós precisamos agora? Tá certo? As ondas, as funções de onda, né? Certo? Então, campo elétrico, campo E, tá certo? A forma geral do campo E, vamos escrevê-la aqui, ó. E, vejam, sempre lembrem-se que sempre o argumento do campo é a direção, né, de propagação da onda eletromagnética, tá certo? Propagação da onda eletromagnética aqui. Aqui, pessoal, é positivo aqui, né? Eu coloquei menos, mas eu fiz a conta certa, só que aqui, corrijam aqui, que eu coloquei menos 8, né? Aí acho que foi na hora que eu fui jogar para cima, eu já estava pensando em jogar para cima e coloquei aqui, mas corrijam aqui, por favor, é mais 8, né? Bem, então vamos voltar aqui, para nós não nos perdermos. Quando vocês forem construir o campo E, tá certo? Observem, por favor, tá, que o argumento é a propagação, né, da onda eletromagnética, não aonde ele oscila, né? Onde ele oscila, nós vamos pôr lá no versorzinho, então vai ser na direção I. Mas o argumento da onda, a fase da onda, é para onde ela se propaga, tá bem? Então, ela, nesse caso aqui, ela se propaga para Z, C e T, né? Depende do tempo. Então, aqui fica E0, certo? Seno de Kx, né? Ômega T. Perfeito, pessoal? Qual o sinal que nós vamos colocar aqui? Tá certo? Como ela é uma onda regressiva, observa que ela se propaga no sentido oposto à orientação Z, tá certo? E se tratando de uma onda regressiva, vamos colocar aqui o sinal positivo, né? E esse campo, vetorialmente, oscila, tá certo? Então, ele vibra, né? Paralelo ao eixo X. Aí entra, então, o versor I. Pronto. Acabou, né, moçada? Agora, para que isso aqui esteja completo, basta que a gente faça, né, a continha de quanto vale o número de onda e quanto vale a frequência angular. Mas isso tá tranquilo, já tá tudo informado aqui, né? A mesma coisa o campo B. Vamos colocar aqui direto, ZT, B0, que nós já calculamos, né? Estão lembrados? Vezes o seno, não há problema nenhum, aqui é a mesma coisa, certo? Fisicamente, os campos vibram em fase, portanto, a fase é a mesma. E aqui, né, observem que ele vai né, oscilar, então apontando aqui para o sentido oposto ao Y, né?
positivo. Então vamos colocar aqui menos J. Certo? O produto vetorial I menos J vai dar menos K. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam? Então o grande truque, a brincadeira disso tudo. Perfeito? Então, para completar nosso exercício, basta que vocês calculem os valores de K e de ômega, o que é tranquilo, né? K é 2π sobre lambda, tá certo? O lambda é conhecido, tá? Já foi dado lá no início do exercício, enquanto que a frequência angular, como nós sabemos, é 2π vezes o valor da frequência, que também já foi calculado. Certo? Substituindo esses dois valores aqui, vocês constroem a função, mas certamente o mais complicado do exercício, se é que eu posso falar que é complicado, mas enfim, tá certo? O mais delicado do exercício é vocês olharem direitinho. Transformar aquele gráfico nessas duas funçõezinhas de onda aqui. Tá bom? Então, feito isso, pessoal, o exercício está resolvido, vejam, é bem muito parecido com o que nós fizemos, né, anteriormente. Tá legal? Então, espero que esteja claro aí para vocês. Exercício número 3. Uma onda eletromagnética plana que se propaga no vácuo tem comprimento de onda de 5 vezes 10 a menos 7 metros e intensidade 0,200 watt por metro quadrado. Adotando a direção e o sentido de propagação como sendo o eixo x e a direção do campo elétrico paralela ao eixo y, escreva as equações para o campo elétrico, o campo de indução magnética e o vetor de Point. Muito bem, gente. Então, terceiro exercício, esse traz uma informação um pouquinho diferente em relação aos outros dois, certo? Ele diz que uma onda eletromagnética, né, ela propaga-se no sentido do eixo x positivo, então já está desenhadinho aqui, certo? E ele, além do comprimento de onda, né, que é uma das informações, digamos, mais fundamentais que ele dá, ele diz que a intensidade da onda é de 0,200 watts por metro quadrado. Bem? Então, e é justamente em cima dessa informação que a gente vai buscar, tá certo? Algumas grandezas para construir aí, né, as funções, né, do campo elétrico, a função de onda do campo magnético, tá certo? E tem mais uma perguntinha que ele diz qual é o vetor de Point, tá certo? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, tá certo, é a construção desse gráfico, tá bom? Tem duas informações que ele fornece no exercício. Ele nos avisa, olha, a onda propaga-se no sentido do x positivo. Então eu peguei e já desenhei aqui a funçãozinha, o vetor, né, representando a propagação da onda eletromagnética. Esse aqui seria o equivalente ao vetor de Point, certo? Eu estou indicando aqui com a velocidade da luz, como eu fiz nos outros exercícios também, mas nada impede de vocês colocarem aqui, tá certo? O vetorzinho S. Bacana? Sem problema nenhum. Depois, o exercício nos diz, tá certo? Acerca da oscilação, da direção de vibração no campo E, que ele fala que é paralelo ao eixo Y. Então, tranquilamente, né, como vocês já sabem, o vetor de Point é fruto de um produto vetorial do campo E pelo campo B, nessa ordem, EB. Certo? Então, se eu colocar o meu B aqui para cima, vocês podem ver que o produto vetorial vai gerar a direção do vetor de Point. Então, consequentemente, o meu campo B está oscilando paralelo ao eixo Z no sentido positivo. Uma onda progressiva, por exemplo. Bem? Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente mexer aqui com a parte numérica do nosso exercício, vamos colocar lá a forma geral do campo E, a forma geral do campo B, né? Tá certo? Aliás, na verdade, a do campo E é suficiente, depois a gente só calcula a amplitude do campo de indução para construir a função de onda, que é a mesma. Tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Então, forma geral. Sabe? Vamos colocar aqui o vetor campo elétrico. Sabe? Observe como ele se propaga, a luz, a radiação eletromagnética,
se propaga na direção x, ele é dependente de x e t. Perfeito? Ele tem uma certa amplitude, que eu ainda não sei quanto vale, certo? Seno, né, de kx ômega t. Legal? E vocês observem, em se tratando de uma onda progressiva, tá? Eu vou colocar aqui o sinalzinho então referente a ela, tá bom? E ele está oscilando, né, em direção do y, portanto, vou pôr um J aqui, tá bom? Muito bem, então, para que eu conheça essa expressão completa, basta que eu calcule o número de onda, a frequência angular e a amplitude do campo, certo? Vamos começar com aquilo que nós já estamos mais habituados, tá certo? Que são essas duas grandezas aqui, o número de onda e a frequência angular. Elas vão sair dessa informaçãozinha que nós estamos aqui, tá bom? Então, começando aqui com o número de onda, perfeito? Então vamos lá. Número de onda, número angular, né? Certo? K igual a 2π sobre o comprimento de onda, perfeito? Então, K vai ser 2π sobre o valor do comprimento de onda, que é 5 vezes 10 a menos 7. Ok? Então, já temos aqui o valor. Então, eu vou pegar aqui o valor 1,26. 1,26 vezes 10, certo? A sétima. Bom? Radianos por metro. Pronto. Aí o número de onda. Perfeito? E agora a gente vai para a frequência angular. Frequência angular. Perfeito? Bem, uma vez conhecido isso, e em se tratando de uma radiação eletromagnética, nós sabemos que a velocidade da radiação, certo, é ômega sobre K. Ou seja, né, a frequência angular. Tá? A frequência angular, portanto, nada mais é do que o produto entre o número de onda e a velocidade de propagação da onda eletromagnética, né? Velocidade da luz. Certo? Então, fazendo essa conta, olha, o K já foi dado aqui, certo? A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava, então vai dar 4,2 vezes 10 a 14. Né? 4,2 vezes 10 a 14 radianos por. Perfeito. Então, está resolvido o nosso probleminha, tá certo? Então, a nossa fase já está calculada. Falta, então, calcularmos a amplitude do campo, certo? Amplitude do campo. Então, como é que nós vamos fazer a amplitude do campo? Então, a amplitude é zero. Como nós vamos calcular isso daqui? Certo? Esse é o diferencial desse exercício em relação aos outros dois que nós fizemos anteriormente, certo? Então, nós vamos usar o fato de que a intensidade é de 0,200 watts por metro quadrado. Então, vamos pegar aqui relembrar, tá certo? Uma definição, tá bom? Que a intensidade I nada mais é do que o valor, né, do vetor de point médio. Perfeito? Então, o valor do vetor de point médio é a intensidade da onda, certo? Definido por intensidade. Por sua vez, né, o valor médio, vou escrever assim explicitamente do vetor de point, certo? É meio, né, de quê? De μ0 vezes o módulo de E vetor, certo? Na verdade, já vou fazer aqui, certo? Sem fazer o produto vetorial, que já tirei a média, né? Aí não precisa mais tirar a média, fica assim, ó, E0, B0. Bem, então observe que para destrinchar um pouquinho essa expressão, eu vou usar a relação entre as duas amplitudes do campo, certo? Então, lembrando que B0, por exemplo, né, é E0 sobre C, perfeito? Substituindo, eu vou ter que o valor,
né, do vetor de point médio passa a ser meio, certo? De E0 ao quadrado dividido por μ0 vezes C. Tá aí, certo? Esse sujeito aqui, então, nós temos o valor dele, que vale 0,200, μ0 é conhecido, C é conhecido, e eu obtenho o E0. Tá legal? Né? Quanto o μ0 vocês lembram, né? Sabe como é que eu posso calcular o μ0? Basta vocês lembrarem da constante K, que é 1 sobre 4πε0, né, moçada? Desculpem. Aqui, μ0, né? μ0 sobre 4π, né, é igual a 10 menos 7, portanto, μ0, certo? É 4π vezes 10 a menos 7. Substitui esse valor aqui, a velocidade da luz também é conhecida, e nós obtemos o E0, certo? Então eu já vou colocar o valor dele aqui direto, perfeito? Porque aí é só uma continha para a gente fazer, né? Isso vai dar 12,3, né, volt por metro. Eu vou deixar essa continha para vocês fazerem, né? Uma conta bastante tranquila, né? Lembrando, ó, certo? Eu tenho o valor aqui, né? 0,200, tá bom? Então acho que não há nenhum problema nisso. Bom, conhecido isso daí, automaticamente eu conheço o B0 também, certo? E aí eu já tenho as duas funções conhecidas, perfeito? Então vamos colocar aqui o B0, vamos colocar aqui, né? Logo, né, o B0 vai ser o quê? E0, veja, E0 dividido por C, E0 dividido por C, né? Isso vai me dar 4,10 vezes 10 a menos 8 Tesla. Então, tá feito, né, moçada? Olha, e a direção do B, como vocês podem ver, é na direção K, né? Oscila em direção K. Então, o meu B, certo, propaga na direção X, X e T, B0, olha, B0, vezes o seno de Kx menos ômega t, os mesmos valores, porque eles vibram em fase, na direção K. Pronto. Perfeito? Está aí resolvido o exercício, certo? Só deixei para vocês, então, resolverem essa continha, né? Que é bastante tranquila aí. O mais importante aqui, tá certo? Nesse exercício em particular, tem duas coisas importantes. A construção do gráfico, como sempre, construção do gráfico, e isso daqui, né? Esse daqui é o que tem de diferente nesse nosso probleminha aqui, né? Sabe? A utilização efetiva do vetor de point, né? Do valor numérico do vetor de point, o valor prático dele, tá certo? Que é a intensidade da onda, tá certo? E isso diz respeito, então, à energia que a onda se propaga, como foi discutido na teoria com vocês. Perfeito? Então é isso aí, moçada.